Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-remédio super fácil de fazer, com visor plástico, mas sem viés. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lu Panichos. A peça deste vídeo é este porta-remédios aqui. Já tem várias outras ideias de farmacinha no canal, mas para este vídeo eu queria uma peça simples e compacta que não fizesse volume. Eu queria que tivesse um visor plástico, mas eu não queria viés. Tem muita gente que vive reclamando toda vez que tem peça com viés aqui no canal. Quem já costurou plástico cristal, especialmente o grosso, sabe que quando a gente usa aquela técnica de costurar pelo avesso e virar a peça para o direito, o plástico cristal não fica com um acabamento muito bom e muitas das vezes ele fica até fragilizado, porque ele está costurado e dobrado ali por dentro, então pode ser que até ele rasgue. Então eu coloquei acabamentos laterais que não só permitem a gente costurar o plástico e não ter o viés, mas como também ele dá uma profundidade, a gente consegue colocar mais coisa ali dentro do bolso. No final do vídeo eu vou deixar outras opções de peças bem maiores para você se inspirar. Bora lá ver então como que eu fiz este porta-remédio com visor plástico e sem viés. Materiais utilizados. Para a parte externa, 15 por 16 centímetros e meio no tecido de algodão de poá e na manta R2. Para o forro, 15 por 16 centímetros e meio no tecido de algodão estampado. Para o bolso plástico, 11 por 12 centímetros no plástico cristal grosso. Para o acabamento inferior, 11 por 4 centímetros duas vezes no tecido de algodão amarelo. Para os acabamentos laterais, 5 por 16 centímetros e meio duas vezes no tecido de algodão amarelo. Para o debrum do plástico, 11 por 5 centímetros no tecido de algodão de poá. 11 centímetros de zíper de metro número 6. Um cursor. Passo a passo. Vou começar com o bolso plástico. Todos esses tecidos eu cortei maior que a medida que eu passei, porque eu acho que assim fica mais fácil de costurar com essas sobras. No final, eu corto nas medidas. Só o plástico que está no tamanho certinho. Dobro o debrum do plástico como se fosse viés. Encontro as pontas lá no meio e dobro de novo. Vou deixar um dos lados um tiquinho menor, é 1 milímetro menor que o outro lado. Porque assim o lado da frente esconde totalmente o lado de trás e ele não vai aparecer pelo plástico. O lado do debrum, que é menor, fica para trás. Encaixo o debrum no plástico no lado de 11 centímetros. Vou costurar perto da borda aberta. Ficou assim. Alinho o plástico com o zíper. Deixo um espacinho para o cursor do zíper poder correr. Ficou assim. Agora eu vou costurar os acabamentos da parte de baixo do plástico. Faço um sanduíche assim. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. Eu prefiro primeiro fazer uma costura de segurança com um dos tecidos e depois a costura definitiva com o outro tecido. Para montar o bolso plástico, é importante seguir as medidas que eu estou te passando de margem de costura. Depois de costurar, eu tombo os tecidos para o direito. Faço um pesponto perto da costura. Ficou assim. Agora eu preciso ver a medida final do bolso. Do começo do zíper até o final do acabamento tem que dar 16 centímetros e meio. Então, se você usar um zíper mais estreito, se você usar uma margem de costura maior do que eu usei, você vai precisar um tecido de acabamento maior do que 4 centímetros. Refilo os tecidos, deixando alinhado com o plástico.
e corto deixando a altura com 16,5 centímetros. Vou fazer uma costura de segurança para juntar os tecidos. Vou colocar o cursor. Vou costurar os acabamentos laterais do bolso plástico. Posiciono os tecidos direito com direito, alinhando as bordas dos materiais. Vou costurar com meio centímetro de margem de costura. Esses acabamentos de tecido vão dar profundidade para o bolso plástico. E quando eu for costurar, fechar a peça, eu só vou costurar em tecido e zíper e não no plástico. E é assim que eu não vou precisar usar viés nesta peça. Costurei. Tombo o tecido para o direito e envolvo o plástico com o tecido. Vou fazer um pesponto bem perto da costura, nos dois lados. Ficou assim. Acerto os tecidos. Aqui também, se você usou uma margem de costura maior, vai precisar de um tecido mais largo para compensar. No bolso plástico, eu marquei a metade. No tecido de forro também, eu marquei as metades. Primeiro, eu vou alinhar os materiais pelas laterais. Vou fazer as costuras de segurança. Costurei. Alinho as metades. E depois, eu ajusto a prega do bolso plástico para o bolso plástico ficar do mesmo tamanho do forro. Vou fazer uma costura de segurança. E eu vou fazer exatamente igual no lado de cima. Escreva nos comentários. Que remédio é bom para o medo do viés? Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a nossa frase secreta. Ficou assim. Essa é a parte externa. Já uni o tecido com a manta com uma costura de segurança em toda a volta. Vou costurar o bolso plástico com a parte externa, direito com direito. Alinho os tecidos. Vou costurar toda a volta. Aqui embaixo, vou deixar uns 4 dedos para a técnica de abertura. Não deixe uma abertura muito pequenininha para não dificultar na hora de virar para o direito. Costurei. Corto os cantinhos para não ficar com muito tecido quando virar para o direito. Vinco os tecidos na abertura.
descosturo. Viro para o direito. Você pode usar o secador de cabelo ou um soprador para esquentar o plástico e ficar mais fácil de desvirar a peça sem marcar o plástico. Empurra os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada, com delicadeza. Vou fazer um pesponto em toda a volta, o que já vai fechar a abertura. Ficou assim. Essa preguinha já dá uma folguinha para o bolso. O bolso não fica tão apertado e dá para colocar mais remédios. Mas se você quiser fazer um bolso ainda maior, é só usar os tecidos das laterais do bolso plástico um pouco mais largo. Aqui eu usei os tecidos das laterais com 8 por 16,5, ao invés de 5 por 16,5. Aqui a minha sugestão de uso. Você pode sim usar para os remédios, mas pode colocar batom, cartão, moedas, absorvente, lenço, enfim, do jeito que você quiser. E aí, quanto de remédio que você usa? Você precisa de uma peça pequena ou de uma peça com bolso um pouquinho maior? Deixa nos comentários. E não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.